Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como nós estamos também pela internet, a gente nunca sabe quem está nos escutando. Eu sou André Chataloff, estamos aqui na RCI e o programa que inicia é o Projeto de Vida. O Projeto de Vida, ele é patrocinado, ele tem um apoio da APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. E qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo aqui é discutir sobre variáveis, sobre conceitos, ideias relacionadas a essa programação de vida, a um planejamento de vida, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui? Nós planejamos essa existência de que forma, como, aonde? Todo mundo tem essa vida planejada? Será que nós planejamos antes de nascer o nosso pai, a nossa mãe? Nós definimos, inclusive, talvez a profissão que nós vamos seguir? Então, essas questões básicas assim da vida humana é o que a gente busca discutir aqui nesse programa Projeto de Vida. Agora, nós temos com base nisso alguns pressupostos. Quais são esses pressupostos? Primeiro, que nós já vivemos antes e que nós viveremos de novo no futuro. Isso significa que vocês vão falar aí nessa rádio sobre reencarnação, alguma coisa nesse sentido? Vamos dizer que a ideia é essa, só que o nome das palavras, como a gente define, é um pouco diferente. Exemplo, a gente admite que essa vida não é única e nós temos um ciclo de existências, uma série de existências. Quer dizer que nós vivemos essa vida, existe um processo de lei do karma, né, relação de causa e efeito, e nós vamos nos envolvendo com as pessoas e criando laços positivos e laços que têm que ser melhorados. Então, essa dinâmica de grupo acaba relacionando o futuro próximo, né? Então é lógico, vamos dar um exemplo. Se você ajuda uma pessoa, você se liberta daquela pessoa. Se você atrapalha a vida daquela personalidade, você, pelo contrário, você está cada vez se conectando mais a ela e criando uma dívida para com aquela pessoa. Então é aquela história. Devemos, de fato, pelo que nós estudamos, pelas nossas autopesquisas, sempre buscar ajudar os outros e não o contrário, atrapalhar a vida dos outros, perturbar os outros, ou seja, devemos amparar e não assediar. Aí você fala, poxa, mas isso tem um tônus moral? Tem, lógico. Tem um processo de ética, tem um processo de moral, tem um processo de conduta, tem um processo do que vai te acelerar a evolução e coisas que vão te atrapalhar a evolução. É tudo uma questão de escolha. Agora, não acredite em nada, pessoal. Tenha suas próprias experiências, vão estudar, vão refletir sobre o assunto. Então, a gente não admite, por exemplo, que nós estamos encarnados. Por que não estamos encarnados? Se a gente está falando que não é a teoria da reencarnação, não, a gente tem algumas diferenciações do tipo, a gente não está encarnado porque, na verdade, essa carne, esse veículo, ele é tão pesado, ele é tão rústico que a gente não está totalmente nessas entranhas. Nós estamos acoplados a ela. Isso tem uma diferença enorme. Por quê? Porque quando a gente tem essa percepção que apenas estamos conectados até certa forma e que esse corpo não é a nossa realidade, ela é uma expressão da nossa realidade, nós podemos identificar alguns outros fenômenos que são explicáveis devido a essa teoria que eu estou dizendo. Por exemplo, a teoria da descoincidência de veículos. Ou seja, nós vivemos coincidido com esse corpo físico e os outros corpos em que nós temos. Nós admitimos que temos 4. O corpo biológico, que é o mais físico e denso, um corpo energético, que tem a ver com o holochakra, com todos os chakras nossos. Tem o corpo emocional, que é um corpo que justamente a gente considera que é o corpo das emoções, que é o psicossoma, que é um corpo emocional da psique, da psicossoma. E tem o corpo mental, que a gente chama de mental soma. O corpo energético, a gente vai chamar também de holochakra, a gente chama de energossoma. Energo, energia, soma de corpo, corpo de energia.
Então, o que que acontece? Como esses veículos estão acoplados, eles estão numa sintonia, numa vibração, numa conexão, nós dominamos tudo isso. E quem que domina tudo isso? É a consciência. Então, a consciência, nós admitimos que ela não morre, ela é impossível de ser assassinada, ela é impossível de ser destruída. Essa essência nossa, ela é imaterial. Mas não por isso menos importante e real, certo? Não é porque ela não é material densa que ela não é real, não é factível, não deixa de existir. Agora, então tudo que eu estou falando para vocês geram diversos processos filosóficos. Agora, podemos admitir algumas coisas simples, tipo, então eu e você, para evoluirmos, para de alguma maneira virarmos consciências muito avançadas, nós teremos que ter muitas vidas humanas, nós teremos que reciclar muitas coisas, teremos que melhorar diversas áreas da vida. Por isso, olha a lógica, turma, nós chegamos no momento que nós vamos planejar a próxima vida humana, e depois a outra, e depois a outra, e depois a outra, visando o quê? Esse burilamento, essa evolução planejada, porque você vai falar o seguinte, olha, eu tenho que melhorar tais características. E se eu programar na próxima vida, eu conviver com pessoas que têm essa característica em abundância. Então, o que eu vou fazer? Eu vou favorecer um processo de aprendizagem, um processo de evolução. Isso não é lógico para vocês? É muito lógico. Só que tem um detalhe, como nós estudamos que tem um processo da lei do karma, nem todo mundo tem autonomia de pedir essas coisas. Porque a ficha da pessoa, o que ela anda realizando, ela tem crédito com o cosmos, ela pensa nos outros, ela ajuda os outros, ela tem a ficha evolutiva a favor dela, porque ela anda pensando nos outros e não só nela. Então, se sim, ela vai ter mais oportunidades de tomar decisão. Se não, os outros vão decidir por ela. É simples assim. E isso a gente estuda, que esse livre-arbítrio, que tantas as pessoas falam, ele não é tão livre assim. Por quê? Porque nós dependemos dos outros. Né? Nós dependemos da liberdade que nós conquistamos com os outros. Se eu estou devendo para muita gente, essas pessoas não me dão tanta liberdade, porque eu tenho que pagar essas pessoas primeiro para ter depois a liberdade. É igual a gente pensar nas nossas finanças domésticas. Não adianta eu falar assim, olha, eu quero fazer uma viagem, mas você não tem dinheiro. Por quê? Você tem que pagar um monte de gente antes. Se você não tiver dívidas, aí o que acontece? Então eu tenho o poder do dinheiro na mão e eu posso pagar uma viagem. Então o raciocínio parece que é simples, mas é por aí que a coisa anda. Agora, o que nós vamos falar no programa de hoje, gente? Hoje o programa, nós temos duas convidadas que elas vão entrar depois do bloco, que vai falar sobre os 3 futuros evolutivos. Pessoal, segure na cadeira, porque esse tema é hot. Esse tema é quente, esse tema vale a pena de refletir. Então, 3 futuros. Você quer entender mais sobre isso? Um futuro só não bastava, né, gente? Não, mas vai falar-se de 3. Mas para isso nós teremos a Eliane Garrotti e a Denise Tonieri, que vão falar sobre esse assunto. São 2 convidadas que já estão aqui esquentando os motores, né? Mas daqui a pouco elas vão falar com a gente. Agora, sempre no começo desse nosso programa, nós trazemos um convidado que é o Caio Polizel. O Caio Polizel, ele vai trazer algumas dicas para nós. Essa dica é do momento de autogestão. Vamos a elas, já voltamos. Evolutivo, a autonomia evolutiva ou os empenhos úteis. Sempre pensando no combate a qualquer tipo de acomodação. É disso que trata a lei do maior esforço. E o professor Valdo trouxe no verbete, no âmbito da teática, a questão da relação entre a teoria e a prática, algumas automanifestações, ou melhor, alguns cotejos entre o menor esforço e o maior esforço. Parem para pensar o seguinte, ele traz como o menor esforço a dispersão da consciência, e maior esforço quando ela tem mega foco. Ele traz a formação cultural secundária como o menor esforço, mas a formação cultural superior como o maior esforço. A mini proexis como o menor esforço, a maxi proexis como o maior esforço. A monovalência versus a polivalência,
quando você abre mão de algo mono e vai para a multifuncionalidade. A neofobia, o medo do novo, versus, no maior esforço, a neofilia, o abertismo às inovações, às novidades. No menor esforço, um padrão existencial mediano, vulgar. E no maior esforço, quando nós estamos atuando acima da mediocrização. A pesquisa regular é menor esforço, o maior esforço é a técnica da exaustividade, aprofundamento. A preguiça versus a autodisposição, a rotina que estagna como menor esforço e o trabalho extra como maior esforço, a tarefa da consolação, a tacum, versus a tarefa do esclarecimento. O trabalho na retaguarda versus o trabalho no front das disputas, das batalhas, dos desafios que podemos ter. O varejismo versus o atacadismo. A vida de liderado como menor esforço e a vida de líder como maior esforço. E podemos correlacionar ainda a vida sedentária versus a vida ativa e, por último, a zona de conforto como menor esforço e a técnica das 50 vezes mais como o maior esforço. Todos esses itens, eles trazem um cotejo muito interessante para que você possa pensar se você está aplicando menor esforço ou maior esforço na sua vida. E o professor Valdo finaliza o verbete com a seguinte frase enfática: ao intermissivista, homem ou mulher, chega o dia no qual busca considerar racionalmente a autovivência dioturna da lei do maior esforço, afastando a autocorrupção da preguiça. E aí, qual a categoria da real disposição que é apresentada por você na realização das tarefas magnas no dia a dia? A lei do maior esforço já é empregada teaticamente por você, com resultados perceptíveis? Fica aqui a reflexão. Te vejo no próximo Momento Autogestão. Se você perdeu qualquer outro episódio, basta acessar o seu player favorito e digite Momento Autogestão. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Olá, pessoal. Então, gostaram dessa informação do Caio? Ótimo, né? Muito bacana. Agora, a pergunta de hoje é uma pergunta mais, seria pessoal. Você já parou para pensar na hipótese de já ter tido uma outra existência e ter planejado essa vida humana? Responda essa pergunta e no final lá a gente vai debater um pouquinho no final do programa, tá? Vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos aqui com as entrevistadas para falar dos 3 futuros. Aguarde firmemente, já voltamos. Olá, pessoal, voltamos aqui na sua, na nossa RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Aqui estamos no programa Projeto de Vida, das 10 às 11 horas da manhã, todos os sábados, acompanhando vocês. Agora, a gente retransmite e transmite pelo Facebook da RCI e também fica disponível depois, tanto no Facebook da RCI quanto no Facebook da Apex, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Então lá nós também temos no YouTube, temos uma página e lá você pode acessar diversos vídeos, dentro dos quais a coletânea de vídeos do programa Projeto de Vida, que sempre vai ao ar aqui pela RCI. Gente, hoje nós estamos com a Eliane Galotti e a Denise Tornieri. Então vamos falar com as duas. Tudo bem, gente? Como que estão? Bom dia, tudo bom? Tudo bom, André? Bom dia, André, a todos os ouvintes da RCI. Obrigado pelo convite, por podermos estar aqui, não é, Denise, falando sobre esses 3 temas interessantíssimos, instigantes. São 3 futuros. Exatamente, né, gente? Um futuro já não é suficiente, agora vamos falar em 3, mas tudo bem. Suspense. Depois vocês vão falar. Agora vamos apresentá-las. Então, a Eliane Galotti, ela é empresária há mais de 10 anos e atualmente aposentada.
atuou como cantora profissional na Tríplice Fronteira por mais de 20 anos, gente. Natural de Irati, Paraná, reside agora em Foz do Iguaçu e conheceu a Consologia em 2018, voluntariada desde 2019 na própria Apex. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre a Denise Tornieri. Ela é formada em processamento de dados e edificações na sua graduação. Também tem técnica em gestão de obras. Reside em São Paulo, capital. Conheci a Consologia em 86, provavelmente quando o professor Valdo lançou o Prosologia, né? Naquela época. Voluntária desde 2014, atualmente ela é voluntária da equipe de marketing da Apex. Voluntária e coordenadora, né, dessa equipe, desde agora, trabalha nessa equipe desde 2020. E também cuida lá dos 700 Experimentos, que é um grupo aberto de pesquisa, tá? Bem interessante e vale a pena. Também verbetógrafa. Bom, boa tarde. Vocês gostariam de comentar? Bom dia, né? Eu falo assim, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente esquece que agora nós somos globais, né? E aí, gente, vocês gostariam de falar alguma coisa, aproveitar dentro disso que eu comentei? Tudo certo? Tudo tranquilo. Vamos debater aí um pouco, né, sobre o tema, né, sobre os 3 futuros, e a gente tem logo no próximo mês, a gente tem um evento que vai acontecer, né, sobre esse tema, né, que nesse evento vai haver, assim, vai haver mini conferências, estudos de casos, mesas de debates, né, então vai ser excelente para aprofundar o tema, né, e conhecer mais essa proposta que é feita pelo professor Laênio Lotti. Tá bom, então vamos falar o seguinte, quem está falando é a Denise, né? Então, Denise, então vamos por partes, né? A primeira parte que nos toca é por que essa ideia, né, de 3 futuros e qual que é a ideia de futuro que vocês estão falando? Um futuro já não basta, Denise e Eliane? Então, você quer falar um pouco sobre o que é futuro? Olha, sim, difícil. Se a gente pensar no nosso futuro atual, gente, já é difícil nos planejar. Imagina 3 futuros evolutivos, o que vem a ser. É bastante instigante e nos provoca muitas reflexões. Desde os primórdios já da humanidade na Grécia Antiga, as pitonisas já eram nos templos, né? As pessoas já iam lá para poder prever o futuro, na Roma Antiga, arcas. E hoje, até hoje também, muita gente procura videntes, quem joga o tarô, enfim, os psicólogos, os filósofos, os sociólogos também estudam muito o futuro. E nós temos que pensar no futuro, não podemos pensar no nosso futuro atual sem revermos o nosso passado. Porque as ações do nosso passado repercutem no nosso presente e eu penso que vão nos auxiliar no nosso futuro, para não cometermos os mesmos erros. Então, nós vamos poder fazer os nossos acertos com os nossos grupos kármicos, que é a nossa família, e fazer todas essas recomposições, né? Denise, quer complementar algo mais? É bem interessante. Essa visão que a gente tem de futuro, né, seria esse futuro imediato, né, que é o futuro que a gente vê pela frente. Quando você fala assim, vou pensar no futuro. O futuro, assim, o que a maioria das pessoas pensam é de agora, né, no momento que eu estou vivendo agora, até o fim da minha vida. E esse é o futuro na concepção comum, né? Então, o que a gente vai abordar nós vamos fazer uma abordagem diferente, né? Uma proposta diferente. Ok. E nesse futuro também pode ver, desde criança já, tem aquela pergunta célebre, assim, o que você vai ser quando crescer? Que a nossa família já nos pergunta, nossos conhecidos, né? Então, desde criança nós já somos assim, levados a pensar no nosso futuro,
Mas dentro da conscienciologia, a gente não pensa no futuro, ou nesses 3 futuros, de uma maneira convencional, dentro desse paradigma convencional materialista. Nós vamos além, nós transcendemos, né? Como o André explicou no início ali, que nós temos várias vidas, várias dimensões, e esse corpo aqui é somente, a gente descarta logo mais quando nós morremos, dessomamos, né? Então essa vai ser a nossa visão de como planejarmos os 3 futuros evolutivos. Muito bem. Então, como definir os 3 futuros evolutivos? Por que 3? O que é isso? Bom, o primeiro futuro, gostaria de falar, Eliane? Pode ser, podemos também jogar uma bola aqui, né? Isso, vamos lá. Então, o primeiro futuro é o restante da nossa vida atual, ou seja, a fase acabativa da nossa proex. Como o André também já explicou ali no início, e sempre fala no programa, nesse programa Projeto de Vida da PEC, é a nossa programação que nós fizemos já antes de renascermos, ou reencarnarmos, como você falou, que em outras linhas de conhecimento utilizam esse termo que nós não usamos, né? Nós usamos ressomarmos, né? E, então, é a fase acabativa da nossa proex, da nossa vida, aonde aí nós vamos fazer todos os nossos acertos, procurar a fase acabativa por exemplo, nós já estamos na fase da aposentadoria, então nós vamos ter mais um tempo hábil para trabalhar todas as áreas da vida, ou seja, trabalhar o nosso parapsiquismo, cuidar do nosso soma, para nós termos uma velhice com saúde, e principalmente para dessomarmos morrermos, né, com mais lucidez. E o segundo futuro, que é esse futuro que saímos daqui e vamos para uma fase de intermissão, ou seja, numa outra dimensão. Agora, não vamos pensar que vamos ficar na boa lá, porque lá nós vamos também continuar estudando, dando continuidade ao que nós já levamos daqui, vamos abrir a nossa malinha de bagagem lá, o que levamos, é só aquela malinha com o nosso conhecimento, o resto nós já descartamos, deixamos tudo aqui. E teremos a ajuda do evoluciólogo, ou seja, um mentor, para programarmos a nossa próxima vida, que seria daí o terceiro futuro, onde nós escolheríamos o evoluciólogo junto conosco, com quem ele somou, vai ver a nossa ficha evolutiva pessoal, o que nós erramos, o que nós acertamos, porque antes de renascermos, nós assinamos um contrato lá. Quer dizer, nós temos condições de completar a nossa proex, a nossa programação existencial, que nós programamos isso juntos. Então, toda a programação existencial, nós temos condições de executá-la. Então, esse terceiro futuro é esse, antes de voltarmos para cá, porque como nós temos várias vidas, né? E essa que nós estamos aqui, provavelmente, já é a nossa melhor versão, porque a gente voltar no passado, uma série de vidas, olha tudo que nós já não fizemos, né? Então, o que a Eliane colocou, né, que o primeiro futuro é o restante dessa vida, né, da vida que a gente está vivendo agora, né? Então, como que a gente vai planejar esse restante dessa vida, né? O que a gente já fez, o que a gente pode fazer para melhorar, para otimizar, para que essa vida seja, assim, a melhor possível, né? Que a gente tenha uma ótima acabativa. O segundo futuro é o período intermissivo. Então, é o período onde a gente vai estar na intermissão, né? Vai estar entre duas vidas, né? Então, o que a gente imagina que esse futuro pode... como que ele pode acontecer? O que a gente poderia programar? Se a gente fala, bom, agora lá na intermissão eu vou estudar o quê? O que eu preciso melhorar? Onde que eu tenho que me empenhar, né? Que conhecimentos que eu tenho que ter, né? Durante esse período que eu vou ficar na intermissão. E depois o terceiro futuro, que é a próxima vida. Então, assim,
eu estou aqui num ponto onde eu quero planejar esses 3 futuros, né? Então eu preciso de ferramentas, eu preciso compreender melhor a minha ProEx, eu preciso imaginar como que eu posso otimizar esses 3 futuros, né? Muito bom. Isso mesmo, Denise. Excelente. Aí eu queria saber de vocês, então, o que seria a narrativa evolutiva? Porque vocês estão falando que existe, então, uma linha, uma condução de evolução. Queria que vocês falassem um pouquinho melhor sobre isso. Então, a narrativa evolutiva, ela é uma ferramenta proposta, né? O que ela considera, né? Então, assim, ela seria um modelo, né, que você encaixaria, vamos dizer assim, a sua vida, as suas experiências, os fatos, de uma forma que você organizasse isso, né, e pudesse compreender melhor. Então, a narrativa evolutiva, o que ela pretende, né? Porque, assim, de acordo com o professor Losch, para você fazer uma análise da sua vida, uma autobiografia, ela não é suficiente, né? Então, o modelo da narrativa, ele permite interpretar melhor, né, do ponto de vista do paradigma consciencial, as nossas vivências, né? Então, é um modelo que permite você comparar a sua vida atual com vidas anteriores e até com vida de outros personagens, de outras personalidades, né? Então, para ver pontos que as coisas podem... por exemplo, se você vai se comparar com outras personalidades, coisas que você admira e que você não consegue alcançar, ou erros de personalidades que você fala, não, isso não é para mim, entendeu? Então você consegue fazer uma análise assim, né? E permite também entender como planejar, né? Entender assim, como que seria um raciocínio de um evoluciólogo, né? Então, assim, ela se apresenta de uma forma, assim, ela se desenha de uma forma que você consegue ver várias características, né, e pegar as coisas principais, né, as coisas mais importantes, né, porque, assim, a vida da gente, ela tem 1 milhão de fatos, assim, mas quais são aqueles mais relevantes? De que forma que eles se interligam e como que eles funcionam para que você possa compreender? Agora, eu queria entender, né, que pelo que vocês estão comentando, existe aí um protagonismo da pessoa nessa situação de futuros, do futuro presente, do futuro da intermissão entre uma vida e a outra e do futuro da próxima existência. Então eu queria que vocês falassem do ponto de vista assim, da programação existencial, do projeto de vida, como eu posso ser protagonista nesse processo? Mas vocês não respondam agora. Vamos para um rápido intervalo comercial e já retomamos aqui com a Eliane e com a Denise. Então, pessoal, estamos aqui na RCI, sempre ao seu lado, junto com a Eliane e a Denise, no programa Projeto de Vida, e sempre aqui no horário entre 10 e 11 horas da manhã, nos sábados. Acompanhe a gente tanto pela RCI quanto pelo Facebook da RCI e da APEX, Associação Internacional da Programação Existencial. Deixamos uma pergunta no ar, que foi: gente, estudar essa questão, né, de futuro, dos 3 futuros, que é o futuro presente, né, ou seja, dessa vida humana, o que nós vamos fazer até o final dessa existência, e também o futuro entre uma vida e outra, que seria um processo entre uma missão e a outra, ou seja, entre uma vida e outra, e fazer um planejamento, fazer ações ali entre esse período, e no terceiro futuro, como que será a nossa próxima vida. Eu pergunto para nossas convidadas como eu posso ser protagonista nesse projeto, nesse futuro, nisso que a gente está olhando? Bom, André, eu penso o seguinte, dentro ali do que a Denise falou, pegando o link, dentro da narrativa evolutiva, nós vamos fazer a nossa autobiografia, como se nós fôssemos
escrever um livro, ou fazer um filme. Então, eu quero ser a protagonista, eu não pretendo ser nem a coadjuvante, figurante, todos têm seu papel importante, que é a nossa elencologia, ou seja, no caso seriam as pessoas aqui do nosso grupo Karma, nossos amigos evolutivos, nossa família, e todos juntos ali, que nós estamos aqui nessa mesma bolha para evoluirmos, né? Então, como ser protagonista? Tomarmos as rédeas da nossa vida, não terceirizarmos, querendo ser, quando a gente assiste um filme, o que a gente torce pela mocinha, pela heroína, então fazer tudo conforme a cosmoética, uma cosmoética maior, a nossa própria ética aqui humana, não deixando nada para trás, que nem você falou, fazendo todos os nossos acertos, sabendo que nós vamos sair daqui com êxito, saindo exitosos dessa nossa vida atual para os dois outros futuros, né? Para voltarmos já reciclados, é importante nós fazermos essa reciclagem, ressignificar a nossa vida. E quando nós terminarmos de escrevermos a nossa história aqui, como toda peça de teatro, quando as cortinas se fecharem, nós queremos ouvir os aplausos, e quando as luzes se apagarem, sair com êxito, né? É isso que eu penso, que é ser protagonista da nossa própria vida, ou seja, nós tomarmos realmente as rédeas dessa nossa vida e não deixarmos nada para depois. E sempre a tempo. Agora, o interessante, né, Eliane e também Denise, é que tem que ser protagonista mais lúcido, né? Porque a gente não pode ser aquela questão da pessoa que nem aquela ideia do deixa a vida me levar, né? As coisas, elas logo se vê, as coisas logo se resolvem, e eu vejo que esse protagonismo a pessoa está à frente, mas ela tem que estar à frente com lucidez, com uma ética maior do que a ética humana, que a gente denomina aqui como cosmoética, ou seja, fazendo coisas que vão levar-nos à libertação, a uma desenvoltura, e não a interprisões e coisas que, de alguma maneira, vão ir contra o futuro que eu desejo, não é? Porque se eu não prestar atenção nesse processo kármico, nesse processo de causa e efeito, e eu não tiver uma visão clara de grupo, de assistência, de querer o bem querer e etc., a gente, na verdade, o futuro ele vai ser sombrio. O futuro ele não vai ser aquilo que a gente deseja. A gente acha que está ganhando, né? Então vamos pegar hoje aí, por exemplo, no cenário político, né? A gente vê corrupção, etc. A pessoa acha que está abafando, que está sendo protagonista, está feliz, olha como que eu sou bom, que eu sou esperto. E aí lá na frente a cosmoética puxa ali o tapete do indivíduo e fala, mas agora vai ter que pagar, né? Vai ter que arrumar essa bagunça toda que você fez, né? Afetou a vida de muita gente. E aí, o futuro que ela planejou não vai ser o que vai acontecer, não é mesmo, gente? Ela vai sair daqui e vai ficar, como nós chamamos na conscienciologia, em melé, que é naquela melancolia extrafísica, que ela chega lá, nossa, eu não fiz nada do que eu programei para concluir a minha programação, a minha proex, ou seja, ela vai ter que voltar e recompor isso novamente. Olha o tempo que ela perdeu nisso, não é? É verdade. Ou seja, o ideal é a gente sair daqui naquele clima assim, tranquilo, de euforia, intrafísica, ou seja, batendo aplausos, né, para a gente mesmo como protagonista da nossa própria vida, da nossa programação existencial, da nossa proex. Muito bom. E Denise, qual que é a sua opinião sobre isso? Você é protagonista dos seus 3 futuros, Denise? Como que é? Então, eu acredito que sim. Acho que o primeiro ponto aí, né, André, até como você falou, é você assumir a responsabilidade, né, sobre a sua vida, assumir a responsabilidade sobre aquilo que você fez e sobre aquilo que você
vai fazer no futuro, né? Por isso, essa narrativa pode ajudar a gente nesse sentido, né? Você conhecer melhor a sua história, né? E poder planejar uma situação melhor daqui para frente. Aham. Agora, me diga uma coisa, vocês falaram dessa história da narrativa evolutiva. Essa ideia é bem interessante, eu acho que vocês devem explorar mais. Então, é como se a gente olhasse, que a Eliane comentou, que quando a gente pega uma história, né, de um personagem, você vê que tem o início da história, tem o desenrolar, tem um ponto crítico da história, que ele toma decisões, que ele faz ali uma virada de mesa e etc., um momento de tensão, e aí tem um alívio, né, que um processo como consequência daquelas boas decisões que foram tomadas. E a gente percebe que vocês estão trazendo que essa narrativa evolutiva é de entender essa estratégia do ponto de vista dos nossos desafios e a assistência que a gente tem que promover para, de alguma maneira, fazer acertos do passado, ajustes e etc. Então, eu queria que vocês respondessem de como que essa narrativa evolutiva pode nos auxiliar no planejamento desses futuros evolutivos, dos 3 futuros. Então, assim como você colocou, André, essa narrativa evolutiva, ela tem elementos, né? Então, por exemplo, seria uma é a situação inicial, né? Existe uma situação de ruptura, né? Alguma coisa aconteceu que alterou essa situação, né? Que ela vinha de uma forma equilibrada, né? Teoricamente equilibrada, que não quer dizer que era bom, né? Um equilíbrio pode ser uma coisa negativa também, né? E aí houve uma ruptura, houve uma alteração naquele equilíbrio. E aí, com isso, pode gerar complicações, né? Que são os acontecimentos que vêm depois, devido a essa ruptura. E aí vai chegar num clima que vai ser necessário uma decisão, né? Sobre aquilo. Agora, que caminho que eu vou tomar, né? E aí depois disso vem um desenlace, né? Que as coisas elas voltam a ter um novo equilíbrio, né? Então, quer dizer, esses elementos são propostos e o que acontece? A gente faz um recorte de uma situação da vida, como por exemplo, uma retomada de tarefa. Então, quais foram os fatos, né? Como era essa situação inicial para que houvesse essa retomada de tarefa? Como que estava acontecendo? Depois, o que foi que provocou essa ruptura? Houve um fato, houve um elemento ali que provocou, de alguma forma, uma reflexão, alguma coisa assim que fez a pessoa, eu preciso retomar a minha tarefa. Aqui eu estou falando de tarefa que seria a nossa programação de vida, a nossa programação existencial, né? Então, assim, eu vim do curso intermissivo, eu cheguei nessa vida aqui intrafísica com um propósito, né? Então, eu estava, de alguma forma, eu estava fora, né? Mesmo que seja aquele equilíbrio inicial, né, da situação inicial, não era um equilíbrio perfeito, não era um desvio, talvez, né? E aí, então, como que eu faço aí, vão acontecer, a partir do momento que eu faço aquela ruptura, vão acontecer, eu vou mexer com vários elementos, né? Porque a vida da gente, ela está interligada com diversos personagens, né? Então, eu não vivo sozinha, né? Eu vivo em família, em sociedade, em grupos, né? Então, tudo que acontece na minha vida, ele reflete, ele reverbera também nos grupos que eu participo, né? Desde da família nuclear até outros grupos, né? Sim. Então, que o enredo evolutivo ele é mais complexo, né? Do que a nossa narrativa, né? O enredo geral, ele é muito mais dinâmico, não é isso? Sim, ele envolve não só coisas aqui dessa vida, né? Ele envolve a nossa série X, né? Como a Eliane colocou, e mesmo você colocou, né? A gente tem uma série de existências, então a gente está interligado a diversos fatos, né? Mesmo que a gente não se recorde, né? Mesmo que a gente não se lembre desses fatos, né? Então, a narrativa evolutiva, ela propõe você organizar, né, esse recorte da sua vida
olhando os personagens, né, ou a elencologia, o local onde está ocorrendo, o enredo, né, a trama, como aquilo vem acontecendo. Então você organiza aquilo, interliga aquele espaço todo e compreende aquele grupo de situações todas, né, aquele contexto, né, dos fatos. E isso é que auxilia você, a partir dali, né, seria um ponto de partida para você poder programar, planejar os seus futuros. Agora, né, eu queria saber o seguinte, né, que a Eliane, ela tem uma casuística, né, para nos contar, e ela pode falar do palco à sala de aula. Mas a gente queria fazer justamente um intervalinho, vamos para um rápido intervalo comercial, e no retorno a Eliane conta pra gente justamente sobre esse enredo aí evolutivo, essa narrativa evolutiva dentro desse elenco, né, da vida humana, né, que é complexo. E fique aí ligado e já voltamos. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. Voltamos com o programa Projeto de Vida. Estamos aqui com a Eliane e com a Denise. Só aqui para dar assim, um alô pro pessoal do Facebook. Então nós estamos com a Ana Lu Galotti, que está dando bom dia, a Simone também. A Simone falou que está em viagem, mas está acompanhando. A Gabriela também está falando que está também nos acompanhando. Tem Yang Zen da Alemanha, que está dando bom dia a todos. E tem a Maria Loche, que está falando: grande Eliane Galotti, bom dia a todos. Então quer dizer que tem uma galerinha aí nos acompanhando, né? E aí precisamos estudar um pouquinho mais essa condição, né, do enredo, da narrativa e até do elenco evolutivo. E aí temos, Eliane, o teu caso, né, do palco à sala de aula. Você poderia falar um pouquinho pra gente? Sim, um abraço para a galera que está ligada aí na RCI, então, né? E é o seguinte, André, como a Denise estava explicando ali sobre a narrativa evolutiva, na parte da ruptura, para eu fazer essa narrativa, estou fazendo uma narrativa de reciclagem. A ruptura na minha vida aconteceu quando houve a dissoma, ou seja, o falecimento, durante um ano do meu filho e meu marido. Até então, eu tinha uma vida altamente estabilizada. O que aconteceu? Eu fiquei depois totalmente sem rumo, tive que reformular toda a minha vida, houve aquela crise existencial, sentido de um vazio na vida, a síndrome do ninho vazio também. Será que eu não estou tendo um peso, de repente, da minha filha? Fiquei somente eu e ela. Então, e com a minha filha, eu aprendi a ser resiliente no dia a dia. E já isso aconteceu em 2017. 2018, eu fiz o Balanço Existencial, que foi um curso assim que eu coloquei ali toda a minha vida, minhas metas, e
ou seja, para cuidar do meu soma, do meu corpo, da minha saúde, e foi aonde comecei a voluntariar na PEX, né? E eu deixei de fazer, me aposentei, então eu tinha uma vida super ativa. Então, por isso que a minha narrativa vai ser do palco à sala de aula, porque eu estou saindo da emoção para a razão. Porque no palco você convive ali com as pessoas, na alegria. Às vezes você faz um evento ali, que é um casamento, um batizado, você está trabalhando diretamente com a emoção das pessoas. Então, é diferente você sair do palco para a sala de aula, porque você vai trabalhar com atalhos, com a tarefa do esclarecimento. Então, para mim, para ser um auto-enfrentamento através da docência conscienciológica que eu estou fazendo agora, esse processo, né? Então, a mudança de holopensene pessoal foi, assim, drástica, porque aqui na minha casa, na sala, era cheio de equipamentos, microfones, repertórios por todo canto. Eu fui me desfazendo daquilo. E hoje eu tenho somente um violão, alguma outra coisa a mais. E o que acontece? Hoje é livros, é pesquisa, eu estou me autopesquisando. Então, realmente, eu estou me reinventando, me reciclando, para chegar naqueles futuros lá, voltar, né, com uma bagagem mais sólida, mais robusta. Ou seja, né, Eliane? Ou seja, né, Eliane, a gente percebe que nessa narrativa evolutiva que você está trazendo, a gente percebe que a vida humana tem reviravoltas, né? Ela tem o ápice, como a Denise comentou, existem situações de tomada de decisão, existem momentos de tensão, existem alívios, ou seja, essa narrativa como um todo, ela é complexa. E nós temos que, de alguma maneira, valorizar isso. O que eu estou percebendo, né, com relação o que você narrou, Eliane, é que se a vida da pessoa tiver muito mansa, se tiver tudo muito calmo, se tiver tudo um marasmo, ela tem que abrir os olhos ou para-olhos e alguma coisa tem que mexer, não é? Ou seja, não dá para a gente perceber uma vida humana assim muito bonitinha, numa linha assim muito assim, olha, sabe, perfeitinha, porque isso não me cheira tão bem do ponto de vista desse processo estratégico evolutivo, né? Porque nós precisamos de crise de crescimento. Seria por aí, gente? Quer comentar, Denise? Aqui embaixo, isso mesmo, para mim foi realmente aquele baque fortíssimo, e para chegar no clímax, ou seja, aquela fase do ápice, né, quando você vai, né, mesmo dos filmes ali, que tem, de repente, aquela cena ali final, que o protagonista vai vencer ou não vai vencer, então, e o desenlace pode ser positivo ou negativo. E como eu já falei, eu quero ser a protagonista, isso é com aplausos, né? Então eu tenho que compreender tudo isso, e o paradigma consciencial, ele me traz essa clareza. Então, não sei se a Denise quer completar alguma coisa também, Denise. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Sim, estou conseguindo ouvir, mas vai, pode falar. Fale alto. Então, na minha experiência da narrativa evolutiva, eu consegui perceber uma série... Espera um pouquinho, só que eu tenho que aumentar o som aqui, espera aí. É que ela acho que desconectou. Fala de novo, pode falar. Olha, do meu ponto de vista, da experiência que eu tive... posso continuar, André? Dá para ouvir? Pode, eu vou aumentar um pouquinho o volume? Pode, vai lá. Tá. Então, eu consegui perceber, né, através dessa ferramenta da narrativa evolutiva, eu consegui enxergar diversos aspectos, né, da minha vida que no dia a dia eu não percebia, entendeu? Eu consegui, assim,
fazer conexões que eu não compreendia, entender determinados fatos, né, e com aquilo passar por reciclagens, né, e poder, a partir dessas reciclagens, programar, né, primeiro compreender os meus pontos negativos, né, os meus trafares, e também compreender os meus trafores, que são os traços forças, os traços positivos, e a partir daí eu consegui, agora eu tenho assim uma plataforma, um suporte assim que eu posso a partir daí planejar de uma forma mais efetiva, de uma forma mais segura, né? Tanto o meu primeiro futuro como os seguintes, né? O intermissivo e a próxima vida. Então, assim, eu compreendi melhor a minha vida, né? Ok. Agora, gente, nós estamos indo para os minutos finais, né, do nosso programa. Eu queria que vocês fizessem suas considerações. O papo ele é muito vasto, né, que vocês dessem um recado que vocês gostariam de dar. Enfim, a gente sabe que essa ideia de 3 futuros é uma ideia muito sólida, é uma ideia muito importante para a gente refletir. Eu lembro que lá dos cursos iniciais da Conscienciologia, o professor Valdo ele tinha o que a gente chamava do P5. O que era o P5? Era um curso avançado, e naquele curso avançado ele falava que era a técnica do planejamento da próxima vida humana. Então ele já estava falando do 3º futuro que vocês estão falando. E aí vocês estão chamando a atenção que é do futuro presente, do futuro do período intermissivo e fazendo com que aconteça esse 3º futuro, que é o planejamento da próxima vida humana. Quer dizer, é um sentido claro, as pessoas podem fazer isso, e então gostaria dessas considerações, gente. Vamos lá. Quem... Que vai nosso encontro, que vai ser gratuito, dia 10 de julho, né? Deixa para a Denise aí a fala. Isso mesmo. Para aprofundar mais e conhecer experiências, né, de outras pessoas que já aplicaram essa técnica da narrativa. Então a gente vai ter um encontro agora no dia 10 de julho, é um sábado. É um encontro de um dia todo, né? Começa às 9 da manhã e vai até às 5:30 da tarde. Então, assim, no primeiro período a gente vai ter uma mini conferência com o professor Laênio Loche, que é o propositor dessa técnica. Depois nós vamos ter 3 estudos de casos e uma mesa de debates, né, para o pessoal. E a mesma coisa vai acontecer à tarde também, com a mini conferência da Cristina Ribeiro, mais apresentação de mais 3 casos e também uma mesa de debates. Ou seja, as pessoas vão apresentar as suas casuísticas e vai ser aberto para os participantes para perguntar, para tirar dúvidas, para compreender melhor essa dinâmica. Então, estão todos convidados. Eliane, gostaria de dar suas considerações finais também? Então, eu quero reforçar aí o convite, né, para a gente planejar esses 3 futuros aí, bastante instigantes, mas nós temos essa possibilidade e essas ferramentas. E agradecer, André, pela oportunidade da gente estar podendo passar essas ideias aí que são bastante relevantes, né? E agradeço a todos que também estiveram aqui com a gente. Olha, nós aqui agradecemos, né, a presença das duas. Eu sei que as duas já estiveram aqui no programa antes, mas vocês podem voltar para falar sobre outros temas. E este também, né, que a gente percebe que o assunto ele não para por aqui, né, porque a gente pode planejar melhor como aproveitar essa própria vida humana. Existem técnicas que ajudam até a acelerar isso. Por exemplo, aquela técnica do mais um ano de vida, né, que é você ajudar nessa história deste futuro de agora, porque você fala assim, olha, se eu tivesse apenas um ano, daqui um ano eu vou passar pela morte biológica. O que eu tenho que fazer? Quais são os buracos? Quais são as coisas que eu deixei de lado e que eu não consigo, que eu tenho que correr, eu tenho que agilizar, porque senão não vou ter aquele meu desfecho adequado dessa narrativa, não é? Então, acho que é por aí, não é, gente? Exatamente. Essa técnica de um ano de vida é bastante importante. A gente não pode, a gente pode até pensar, de repente tem mais uma ruptura ali, né? Então tem que correr, né? Vamos passar outro bloco, tá? Quem sabe aplicar essa técnica de mais um ano de vida, somada à narrativa evolutiva, eu acho que dá um ótimo cálculo.
para a gente poder programar os 3 futuros. Gente, então, olha, muito obrigado. A gente está fechando aqui a entrevista com vocês e também está indo no fechamento do programa. Então, para vocês que nos acompanharam, né, até aqui na RCI, olha, muito obrigado. A gente procurou usar mais o tempo aí para as duas, que hoje o assunto foi muito pertinente, foi muito interessante. Nós jogamos aquela pergunta no ar, você se admite que fez alguma programação, tem algum projeto de vida? Responda essa pergunta. Eu acho que vale a pena a gente chegar e refletir. Eu gostaria de realizar algo em que faz sentido para essa minha vida humana, para enriquecer essa vida humana, mesmo sendo difícil, mesmo que eu tenha que passar por diversos desafios, como a própria Eliane falou, ou seja, que a gente tem que fazer aquele processo da narrativa evolutiva, tá difícil, tá complicado, mas chega aquele momento, será que o mocinho consegue ou não consegue? Será que vai dar certo? E aí, consegue. E aí tem aquela euforia, aquele estado de bem-estar, aquela condição que é do completismo, da realização, de você fechar aquilo que gostaria de realizar nessa vida humana. Então, eu acho que é esse que é o tono da conversa de hoje. Agradeço todo mundo que participou e lembre-se que todos os sábados, entre as 10 e as 11 horas, estamos aqui com vocês na RCI com mais um programa Projeto de Vida. E até mais!